tarde a todos. Então, nós vamos continuar com o estudo que estamos fazendo, né? Nós concluímos o estudo da armadura de Deus e agora nós estamos vendo eu diria assim, a ligação entre as peças, né? O que mantém as peças dessa armadura fixadas, que compõem para uma proteção maior. E a ligação, nós falamos na última vez, é a oração. Então, nós vimos, né, já falamos que a oração ela é fundamental para o sucesso na batalha espiritual. Ela é que mantém as peças ligadas, coesas, né, nos mantém firmes. Com essa armadura espiritual que Deus nos concede. O segundo aspecto que nós vimos é que a oração ela é intermediada, né? Ela flui através do Espírito Santo de Deus que habita em nós, habita naqueles que são nascidos de novo. Então, ele conduz, né? Ele orienta na nossa oração, nas nossas petições. O Espírito Santo de Deus nos direciona, né, a orarmos segundo a vontade de Deus também para nossas vidas. E o terceiro aspecto, né, que podemos tratar na questão da oração é que ela requer vigilância e perseverança. Lá em Efésios 6,18, no texto que Paulo fala sobre a armadura, ele ainda nos aconselha, né? Orando em todo o tempo no Espírito e para isso vigiando com toda perseverança. Então, nesse texto, há duas expressões que se destacam, que é vigilância e perseverança. Uma definição, né, para vigilância é a virtude que nos faz o quê? Estar sempre alerta, precavidos, atentos, acordados. Então, em razão da imprevisibilidade, né, na astúcia dos ataques do inimigo, nós precisamos constantemente, né, vigiar e orar. E perseverança significa o quê? Constância, persistência, resistência. Então, somente nós conseguiremos, né, como Paulo fala, orar em todo o tempo, se nós formos vigilantes e persistentes em confiar em Deus. Então, na oração, a perseverança, eu diria que é um pré-requisito para nós obtermos aquilo que nós aguardamos ou desejamos para as nossas vidas vindos da mão do nosso Deus. Quando nós lemos, né, o texto bíblico, até nós já falamos aqui, dois exemplos, né, que a perseverança ela deu frutos, né? A primeira narrativa que nós já foi quando o povo de Israel no deserto batalhou contra Amaleque, que nós lemos lá em Êxodo 17, de 8 a 13. Então, ali Moisés ele perseverou em interceder a Deus pelo exército de Israel. Moisés ficou o dia todo em cima do monte, com as mãos levantadas, né? Abençoando, orando, ali numa oração de fé e confiança. E Moisés estava em comunhão com Deus nessa contínua oração, né, para que Israel
tivesse vitória contra esse inimigo que naquele momento era mais poderoso e mais numeroso que eles. E devido a essa perseverança de oração de Moisés, durante o dia todo, aqueles amalequitas foram vencidos. Israel adquiriu vitória, né, sobre esse inimigo mais poderoso. Um outro exemplo está lá registrado no livro do profeta Daniel, no capítulo 10, versículos 2 até o 13, e ali relata que Daniel orou por 3 semanas. Durante 3 semanas, Daniel orou, né? E Deus, no final, deu a ele uma resposta que ele estava procurando, uma resposta esclarecedora. Então, a perseverança de Daniel, durante esse tempo de oração focado, né, ele foi de extrema, como dizer assim, nem necessidade, mas foi providencial para que ele recebesse a resposta de Deus para aquilo que ele precisava. Então, essa perseverança foi importante porque haviam, né, barreiras espirituais nas esferas celestes tentando impedir que Daniel recebesse essa resposta de Deus. Então, essa perseverança, né, essa entrega na oração, a confiança, né, foi importante para que essas barreiras espirituais que estavam impedindo que Daniel recebesse de Deus aquilo que ele queria, né, fossem quebradas, né, através da atitude de Daniel. Lá em Mateus 6,33, Jesus Cristo nos ensinou que oração ela é e tem que ser prioridade na nossa vida. Ali ele disse assim: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E a sequência vem: e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Mas o foco aqui é: buscai primeiro o reino de Deus. E quando damos prioridade a Deus, Ele sempre supre as nossas necessidades, os nossos anseios, segundo a sua vontade. Lá em Atos 16, 6 a 10, há um relato ali de como Deus nos orienta e nos dá direção essencial. Quando nós estamos em constante oração, Deus responde, Deus cuida, né? Ali está um relato de que Paulo ele estava indo para a Ásia com a finalidade de pregar o evangelho lá. Mas o Espírito Santo de Deus o impediu e o enviou para a Macedônia, para pregar o evangelho na Macedônia. Uma resposta de Deus, uma orientação de Deus, vindo através da oração, né? Paulo. Lá no Salmo 34, 17, está escrito assim, Davi escreveu, né? Clamam os justos, e o Senhor os escuta e os livra. Então, nós devemos estar atentos, né, a todos esses ensinamentos, a todos esses conselhos que nos levam a orar, a buscar em oração a presença de Deus, a comunhão com Deus. E quando nós recebemos, né, a orientação para vestirmos a armadura que Deus nos proporciona
para que possamos viver aqui nesse mundo tenebroso, cercado pelos ataques do maligno, né? Nós devemos vestir cada peça dessa armadura sob intensa oração. E nós precisamos continuar firmes, né? Persistentes no nosso clamor, na nossa oração, né? E isso é que faz a diferença na nossa vida. Porque a batalha espiritual, ela não tem trégua e nem descanso. Ela não cessa, né? Não tem horário das 8 às 18, depois para. Não, ela é contínua. Ela não tem trégua nenhuma, né? Tanto que lá em 1 Tessalonicenses 5,17, o apóstolo Paulo, né, diz ali e conclama, né, a todos aqueles que são nascidos de novo, aqueles que creem em Deus, foram resgatados por Cristo Jesus, ali está escrito: orai sem cessar. É estar em constante oração, porque a oração, ela serve de ligação entre todas essas peças da armadura que Deus nos deu, né? E as mantém coesas e, eu diria assim, não permitindo que o inimigo possa vazá-la, né? Possa nos atingir. Então, em todo o Novo Testamento, Deus nos convoca para orarmos com perseverança e sem esmorecer. Lá em Romanos 12:12, está escrito assim: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Não deixar de orar, né? Perseverar na oração. Independente das circunstâncias, aqui diz que sede pacientes na tribulação, perseverando na oração. Lá em Filipenses 4:6, está escrito assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ação de graças. Então, a chave, a gente está vendo que é sempre a oração, né? Oração. A oração não nos deixa ficar inquietos, né? Porque através da oração nós renovamos a nossa esperança. Nós temos comunhão com Deus e recebemos pela a ação do Espírito Santo em nós, né? A paz, a tranquilidade e a esperança. Lá em Colossenses 4:2 está escrito assim: perseverai em oração e velando nela com ação de graças. Perseverai em oração. O que é velando nela? É cuidando, né, da oração já com ação de graças, com agradecimento, mas perseverando. Lá em Lucas 11, 9-10, o texto é um pouco maior, eu vou ler só uma parte, fala Jesus conta a parábola do amigo importuno, né? Que durante a noite foi bater na porta da casa de uma pessoa pedindo, né, pão, um alimento, porque ele tinha recebido alguém e ele estava desprovido. Então, mas já era fora de hora, né? Mas ele ficou batendo até ser atendido. E aí Jesus tirou uma lição, né? Um ensinamento. No versículo 9 e 10, ele diz assim: e eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei
e abrir-se-vos-á. Porque qualquer que pede, recebe. E quem busca, acha. E a quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, a chave aqui é exatamente a oração. Jesus está nos ensinando a orar e a insistir com Deus. Porque ele diz aqui que é uma certeza, né? Que quando nós pedimos, nos será dado. Quando nós buscarmos, nós acharemos. E quando nós batermos a porta, ela vai se abrir para nós, mas através da oração persistente. Versículo 10 fala: porque qualquer que pede, recebe, quem busca, acha. Esse é o segredo, né, de recebermos as coisas de Deus, é através da oração, através da oração persistente, a oração de fé. Jesus, ele sempre ensinou e motivou, né, os seus discípulos a orarem insistentemente. Sempre Jesus se retirava para orar e seus discípulos ensinava os seus discípulos a orarem também, a buscarem a presença de Deus. O homem natural, aquele que não nasceu de novo, quando ele tem problemas, normalmente ele vai o quê? Ele conta os seus problemas uns para os outros, né? A gente tem experiência. Mas Deus quer que nós levemos a Ele em oração, né? Uma perseverante oração, tudo aquilo que se passa no nosso coração, na nossa vida. Todas as nossas necessidades, as nossas dúvidas, serem colocadas para Deus em perseverante oração, em oração consistente, oração de fé. Então, essa verdadeiramente é o segredo da vitória, né, sobre o inimigo e sobre, como está lá no versículo 12 de Efésios 6, as hostes espirituais da maldade. Por quê? Porque através da oração nós nos tornamos consistentes, né, dentro da armadura que Deus nos dá. E Ele nos atende. E nós conseguimos, né, caminhar em vitória, apesar de todas as ciladas que o maligno traz sobre as nossas vidas. E a oração, né, ela acaba fazendo o quê? Ela acaba nos encorajando a sempre seguirmos em frente, confiantes em Deus. Por quê? Quando nós estamos orando, nós estamos conversando com Deus, né? Nessa comunhão com Ele. Então, como eu diria assim, um pai protege, né, o seu filho indefeso, assim Deus também guarda e livra do mal os seus filhos, que somos nós. Nós somos filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. E esse é o cuidado que Deus tem. E nós temos que ter esse relacionamento com Deus. E esse relacionamento nós temos através da oração, que é a maneira como nós nos comunicamos, né, com o nosso Pai Celestial. E à medida que nós vamos, né, avançando na vida cristã, essa proteção tem que ser buscada cada vez com mais intensidade. Porque quanto mais nós crescemos espiritualmente, mais o inimigo se levanta contra nós, porque nós somos perigosos para ele. E essa proteção, através da oração, através da intimidade com Deus, tem que ser buscada persistentemente. Lá em Jeremias 29, 13,
Deus falou ao profeta Jeremias: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É buscarmos com toda a nossa persistência, com toda a nossa fé, né? Então, ele diz aqui que nós o acharemos, estaremos na presença dele continuamente, quando o buscarmos de todo o coração, com toda a nossa persistência, né? Com fé, nós o acharemos e ele estará conosco. Então, para termos sucesso, né, nessa batalha espiritual que nós vivenciamos todo dia, né, 24 horas do dia, queira ou não queira, nós estamos dentro dessa batalha espiritual que está acontecendo. Então, o segredo, né, é nós nos revestirmos cada vez mais de Jesus Cristo, né? Paulo, ele, lá em Romanos 13:14, ele nos exorta aqui. Ele diz ali: revestivos do Senhor Jesus Cristo. Revestivos do Senhor Jesus Cristo. Então, é possível, né, que quando o significado disso é nós crescermos espiritualmente cada vez mais e estarmos revestidos de Cristo, né? E tem tudo a ver com essa armadura espiritual que Deus nos dá para vencermos o nosso inimigo. Então, orar em todo o tempo, orar sem cessar, tem que se tornar um hábito de vida, né? Um hábito da nossa vida. Aqueles que nasceram de novo, aqueles que vivem nesse mundo que jaz no maligno, né? Aqueles que têm a esperança ali na frente e temos que continuar andando. Então, a oração nos fortalece, nos direciona, nos ajuda, né? Por quê? Porque com a oração nós somos orientados diretamente por Deus através do Espírito Santo que habita em nós. Então, revestidos, né, dessa armadura de Deus, mantendo uma vida de oração, que eu diria que tem que ser persistente, uma oração sincera, uma oração de fé, uma oração constante, sabendo que você não está só com vã repetição, você está conversando com Deus através do Espírito Santo na tua vida. Nós permaneceremos firmes, né, no dia mau, como está lá em Efésios 6, quando nós somos tentados, provados, né, atacados das mais diversas maneiras. Orar, uma oração consistente, uma oração persistente, tem que fazer parte do nosso dia a dia, né, da nossa vida. Tem que fazer parte constante para que nós possamos andar sempre aqui em vitória. Lá em Efésios, né, um complemento, né, da oração, ou eu diria assim, uma nuance da oração que é importante a gente saber também, né? Lá em Efésios 6, na terceira parte do versículo, diz assim: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Oração e súplica. Quando Paulo escreve o texto ali de Efésios 6, falando sobre a armadura de Deus, ele sugere que existe uma pequena diferença, né? Eu diria assim, uma diferença entre a oração e súplica, que também é uma oração, né? Segundo a observação que Paulo faz,
Oração de súplica é um momento íntimo, né? Uma conversa bem pessoal, bem livre. É um momento ali muito singular e uma relação intensamente forte. Jesus, ele, quando ensina, né? Lá em Mateus 6,6, diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. Então, oração, como nós já falamos, é aquele momento quando nós estamos a sós com Deus, em que podemos nos relacionar com Ele, o adorando, né? Exaltando o seu nome, louvando e também compartilhando as nossas preocupações e anseios da alma, né? Daquilo que o que está nos trazendo tribulação. E a oração, ela pode ser de forma calma, porque a oração é uma conversa entre amigos, né? Que se gostam, que se valorizam, porque se eu entro em comunhão com Deus é porque eu o amo, e Ele me responde porque Ele me ama. Através do Espírito Santo de Deus, eu tenho, agindo na minha vida, eu tenho essa certeza. Agora, o apóstolo Paulo ensina, né, falando sobre súplica, ali traz uma ideia assim mais forte. Quando amigos, né, ou no caso, criatura e criador, conversam ali mais intensamente sobre um tema específico, sobre algo específico. Também é uma oração insistente. É uma oração, que eu diria assim, muito forte, né, no sentido da colocação dela, né? Na oração de súplica, como Paulo fala, nós imploramos, né? Nós rogamos, nós chegamos à presença de Deus até mesmo sem palavras, somente muitas vezes nós não conseguimos, dependendo da situação, de expressar aquilo que nós sentimos, aquilo que está nos afligindo. Na oração de súplica, né, eu diria assim, que o estado do nosso coração na presença de Deus tem o efeito da súplica, da oração. Então, súplica é tentar alcançar algo que está muito além do que nós podemos imaginar, do que poderia estar ao nosso alcance. Então, é dessa maneira que muitas vezes nós precisamos entrar na presença do Pai. E nós sabemos, né, que nessa oração de súplica, nessa colocação que nós fazemos na presença de Deus, ali entra, eu diria assim, a intercessão através de Cristo Jesus em nosso favor. Então, a súplica, ela é um clamor de um coração aflito, buscando, sobretudo, a vontade de Deus. Nós nos lembramos, né, lá do episódio de Jesus Cristo, quando ele estava no Jardim das Oliveiras, orando, e ele estava buscando, né, a presença de Deus, suplicando ali, né, tanto que ele fala: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas faça-se a tua vontade. Então, naquele momento, Jesus estava numa oração de súplica, né, pelo aquilo que ele estava sentindo em seu coração. Mas o que prevaleceu e prevalece, inclusive na oração que ele fez, foi que se cumprisse a vontade de Deus.
E naquele momento de súplica, de angústia, de coração aflito, Jesus Cristo chegou a suar sangue. Então, esse tipo de situação que muitas vezes a gente entra, não tão, diria, calamitosa, né, para a nossa vida, como aquele momento que Cristo estava enfrentando, mas situações que nos deixam dessa maneira, angustiados, aflitos mesmo, né? E que é nesses momentos que nós colocamos a nossa oração de súplica na presença de Deus. Deu o nosso tempo, amanhã a gente conclui, né, esse estudo, fechamos esse estudo da armadura de Deus, e eu agradeço a atenção de todos, e uma boa noite, e até amanhã.